Comprei o carro da minha esposa falecida em um leilão. Nunca imaginei que aquele Civic prata, parado entre dezenas de outros veículos no pátio da Receita Federal, guardasse um segredo que destruiria tudo o que eu acreditava sobre minha família. Quando liguei o GPS pela primeira vez, encontrei uma rota salva. Apenas uma. O destino final estava marcado a 230 quilômetros de São Paulo, em uma cidade do interior que eu nunca tinha ouvido falar. E havia uma nota de voz gravada, com a voz da minha esposa dizendo apenas: Geraldo, se você está ouvindo isso, significa que você me encontrou. Agora precisa me encontrar de verdade. Venha sozinho, não conte para o Ricardo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O motor estava desligado, mas meu coração disparava dentro do peito. Minha esposa estava morta há 3 anos. Ou era o que todos acreditavam. E aquela última frase me gelou até os ossos. Não conte para o Ricardo, meu filho, nosso filho. Por que ela diria isso? Deixe eu voltar ao começo. Deixe eu contar como um homem que construiu tudo do zero, que trabalhou 40 anos para dar conforto à família, acabou descobrindo que vivia em uma mentira tão grande que nem mesmo a morte da pessoa que mais amava era verdadeira. E como tudo começou com um leilão, um GPS antigo e uma mensagem que não deveria existir. Meu nome é Geraldo Martins. Tenho 61 anos. Nasci em Osasco, periferia de São Paulo, filho de metalúrgico e costureira. Aprendi desde cedo que nada cai do céu. Aos 15 anos, já trabalhava como office boy no centro da cidade. Aos 23, tinha juntado dinheiro suficiente para abrir minha primeira loja de autopeças. Não era nada sofisticado, apenas um espaço alugado de 20 metros quadrados na Zona Leste. Mas era meu. Cresci devagar, com trabalho honesto e atendimento decente. 10 anos depois, tinha 3 lojas. Aos 40, eram 8 unidades espalhadas pela Grande São Paulo. Hoje, administro 12 lojas de autopeças, além de uma pequena distribuidora que atende oficinas em todo o estado. Não sou rico como aparecem nas revistas, mas tenho patrimônio estimado em 8 milhões de reais. Dinheiro conquistado centavo por centavo, nota fiscal por nota fiscal. Conheci Helena quando eu tinha 32 anos. Ela tinha 28. Foi em um curso de gestão empresarial que fiz na Fundação Getúlio Vargas. Helena era professora de contabilidade, recém-formada, inteligente, organizada, com aquele jeito sério que escondia um sorriso lindo. Ela não se impressionou com minhas lojas. Ela se impressionou com minha disciplina, com a forma como eu anotava tudo, como fazia perguntas que os outros alunos não faziam. Nos casamos 1 ano depois, em cerimônia simples no cartório, com almoço para 50 pessoas em um restaurante na Avenida Paulista. Não tivemos lua de mel extravagante. Fomos para Campos do Jordão, ficamos 4 dias em uma pousada, caminhamos de mãos dadas, conversamos sobre futuro. Helena queria 3 filhos. Eu queria dar estabilidade para ela antes de pensar em filhos. Ricardo nasceu 2 anos depois do casamento. Foi parto complicado. Helena quase morreu de hemorragia. Os médicos disseram que não poderíamos ter mais filhos. Foi duro aceitar, mas aceitamos. Ricardo seria nosso único filho, e faríamos dele um homem de bem. Helena deixou a docência para se dedicar a ele nos primeiros anos. Depois voltou a trabalhar, mas dessa vez como contadora na minha empresa. Ela organizou tudo o que estava bagunçado. Sistematizou processos, criou controles, profissionalizou o que era amador. Fomos felizes. Não vou romantizar dizendo que foi perfeito, porque casamento nenhum é. Tivemos discussões sobre dinheiro, sobre como criar o Ricardo, sobre ambições diferentes. Eu queria expandir sempre. Helena queria segurança, estabilidade, mas nos respeitávamos. Dormíamos abraçados mesmo depois de 20 anos juntos. Tomávamos café conversando sobre trivialidades. Éramos um time. Ricardo cresceu como menino normal. Estudou em escola particular boa, mas não de elite. Jogava futebol aos sábados. Tirava notas medianas. Não era brilhante, mas também não dava trabalho.
Aos 18, entrou na faculdade de administração. Aos 23, começou a trabalhar comigo nas lojas. Eu tinha a esperança de que ele assumisse tudo um dia, que continuasse o legado que construí tijolo por tijolo. Mas a verdade é que Ricardo nunca teve fome. Nunca teve aquela garra que eu tinha. Ele chegava às 9, saía às 6. Nunca ficava até mais tarde resolvendo o problema. Nunca levava trabalho para casa. Eu tentava não cobrar demais. Lembrava que ele tinha direito de viver a vida dele. Mas no fundo me frustrava ver tanto potencial desperdiçado. Helena era quem mediava nossas tensões. Quando eu reclamava do Ricardo, ela me lembrava que nosso filho não precisava ser cópia minha. Quando o Ricardo reclamava da minha cobrança, ela explicava que eu só queria o melhor para ele. Era o equilíbrio da família, a cola que mantinha tudo unido, até o dia em que ela desapareceu. Foi em março de 2021, plena pandemia ainda. Muita gente morrendo, hospitais lotados, medo em todos os lugares. Helena tinha ido ao supermercado. Coisa simples, rotineira. Ela saiu de casa às 9 da manhã. Levou o Civic prata que tínhamos comprado 2 anos antes. Disse que voltaria para o almoço. Meio-dia chegou, ela não voltou. 1 hora, 2 horas. Liguei dezenas de vezes. Celular dava direto na caixa postal. Às 3 da tarde, a polícia bateu na minha porta. Um acidente na rodovia Anhanguera. Caminhão desgovernado tinha atingido vários carros. Um deles era o Civic prata, placa que eu sabia de cor. O carro tinha pegado fogo. O corpo estava carbonizado, irreconhecível. A identificação foi feita pela placa do veículo, pela carteira de motorista encontrada parcialmente intacta e, posteriormente, por análise dentária. Era Helena. Minha esposa estava morta. O velório foi de caixão fechado. A cremação aconteceu 2 dias depois. Eu estava em choque profundo, anestesiado. Ricardo chorou muito, ficou semanas sem conseguir trabalhar. Mas ele tinha 28 anos, era adulto, tinha namorada que o apoiava. Eu, aos 58, perdi a pessoa com quem dividia tudo. Entrei em depressão severa. Passei 6 meses praticamente sem sair de casa. Tomava remédios para dormir, para acordar, para não pensar. Ricardo assumiu as lojas durante minha ausência. Na época, achei que era sinal de maturidade. Ele finalmente estava mostrando responsabilidade, assumindo o que era necessário enquanto eu me recuperava. As reuniões aconteciam sem mim. Os pagamentos eram feitos. Os fornecedores continuavam sendo atendidos. Tudo funcionava. E eu, imerso na minha dor, agradecia por ter um filho em quem podia confiar. Levei quase 1 ano para voltar minimamente ao normal. A terapeuta dizia que era processo natural de luto, que não tinha prazo definido, que cada pessoa reagia de um jeito. Eu me sentia culpado por estar vivo, culpado por não ter ido ao supermercado no lugar dela, culpado por ter deixado ela sair sozinha em plena pandemia. Racionalmente, eu sabia que acidente era acidente. Mas o coração não entende lógica. Quando finalmente voltei às lojas, em meados de 2022, percebi que muita coisa tinha mudado. Ricardo tinha implementado novos sistemas, trocado alguns fornecedores, renegociado contratos. Ele dizia que era modernização necessária, que a empresa precisava se adaptar aos novos tempos. Eu confiei. Ele era meu filho. Era tudo o que me restava da família que construí. Mas comecei a notar pequenas coisas estranhas. Transferências bancárias que eu não reconhecia. Notas fiscais de serviços que nunca tinham sido prestados. Quando perguntava, Ricardo sempre tinha a explicação pronta. Era consultoria digital. Era adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Era investimento em tecnologia. Tudo fazia sentido na superfície. Mas alguma coisa me incomodava. Uma sensação ruim que eu não conseguia nomear. Comecei a investigar discretamente. Contratei um contador externo, de fora da empresa, para revisar os livros do último ano. O relatório que recebi me deixou em choque. Havia discrepâncias de quase R$ 1.200.000. Dinheiro que tinha saído da empresa sem justificativa clara.
empresas fantasmas recebendo pagamentos, notas fiscais frias. Um esquema bem montado, mas não perfeito o suficiente para enganar quem realmente entendia do negócio. Confrontei Ricardo em uma tarde de quinta-feira. Estávamos sozinhos no escritório principal. Mostrei o relatório. Perguntei diretamente: onde está esse dinheiro? Ele ficou pálido, gaguejou. Depois se recompôs e disse que eram investimentos que ele tinha feito sem me consultar, que tinha formado uma holding paralela para proteger nosso patrimônio de impostos, que o contador estava errado, que eu não entendia de planejamento tributário moderno. Não acreditei. Disse que queria nomes, documentos, comprovações. Ele prometeu trazer tudo na semana seguinte, mas a semana passou e nada. Quando cobrei novamente, ele explodiu. Disse que eu não confiava nele, que depois de tudo o que ele tinha feito, cuidando da empresa enquanto eu me afundava em depressão, eu tinha coragem de acusá-lo de roubo. Que se eu não acreditava nele, que eu mesmo assumisse tudo de volta. Foi a primeira briga séria que tivemos depois da morte de Helena. Ele saiu batendo a porta. Ficou 3 dias sem aparecer. Quando voltou, estava mais calmo. Pediu desculpas pela explosão. Disse que estava sob pressão, que a namorada tinha terminado com ele, que estava sobrecarregado. Prometeu organizar toda a documentação. E eu, como pai que não queria acreditar no pior, aceitei as desculpas. Deixei para lá. Grande erro. Passaram-se alguns meses. A relação entre nós esfriou. Não brigávamos, mas também não conversávamos como antes. Ele chegava, cumprimentava, fazia o trabalho dele e ia embora. Eu voltei a controlar pessoalmente as finanças principais. Mudei senhas. Retirei algumas das autorizações que ele tinha. Ele não reclamou, mas percebi o ressentimento nos olhos dele. Em setembro de 2023, recebi uma notificação da Receita Federal. O Civic prata da Helena, que tinha sido dado como perda total no acidente, estava sendo leiloado. Aparentemente, o carro tinha sido recuperado meses depois do acidente. Havia passado por perícia e sido considerado irrecuperável para uso, mas ainda tinha valor como sucata e peças. Como o seguro já tinha pago a indenização e eu não tinha reivindicado os destroços, o veículo tinha ido para leilão de bens abandonados. Fiquei sabendo disso por acaso, através de um amigo despachante que viu meu nome na lista de notificações públicas. Quando ele me contou, algo dentro de mim se moveu. Era o carro dela, o último objeto físico que Helena tinha tocado antes de morrer. Eu precisava vê-lo. Precisava ter aquilo de volta, mesmo que fosse apenas um monte de metal retorcido. O leilão seria presencial, em um pátio da Receita na zona norte de São Paulo. Fui sozinho, sem avisar Ricardo. Não queria explicações. Não queria que ninguém me dissesse que era loucura, que era apego doentio. Era algo que eu precisava fazer. Quando cheguei lá, o pátio estava cheio de carros apreendidos, abandonados, recuperados. O Civic estava no fundo, coberto de poeira, mas surpreendentemente inteiro. Inteiro. Essa foi a primeira coisa estranha. O carro não estava destruído, não estava retorcido, não tinha marcas de incêndio. A lataria estava amassada na frente, sim, mas nada que indicasse o acidente catastrófico que a polícia tinha descrito. A pintura prata estava opaca, os vidros estavam sujos, mas o carro estava reconhecível. Estava inteiro. Como aquilo era possível? Perguntei ao funcionário responsável pelo leilão. Ele consultou os papéis e disse que o carro tinha sido recuperado 4 meses após o acidente, em um ferro velho clandestino. Que havia investigação sobre o acidente, mas que os autos tinham sido arquivados porque a vítima tinha sido identificada e o caso tinha sido encerrado como morte acidental. O carro tinha ficado retido como evidência por quase 2 anos antes de ser liberado para leilão. Nada daquilo fazia sentido. Se Helena tinha morrido carbonizada dentro do carro, como o carro estava praticamente inteiro? Se o carro tinha pegado fogo, onde estavam as marcas? Comecei a suar frio. Meu coração disparou. Pedi para ver o interior. O funcionário abriu a porta. O interior estava empoeirado, com um cheiro de mofo, mas estava lá. Os bancos de couro cinza,
o volante, o painel, o GPS de tela acoplado no suporte. Toquei no volante onde Helena tinha colocado as mãos. Senti algo se romper dentro de mim. Lágrimas vieram sem controle. O funcionário ficou constrangido, se afastou. Eu fiquei ali, sozinho dentro daquele carro, chorando como não chorava há meses, e então vi, no porta-luvas, um envelope amarelado. Peguei com mãos trêmulas. Dentro havia documentos do carro, manual do proprietário, e um papel dobrado com letra de Helena. Para Geraldo, se algo acontecer comigo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Abri devagar. A letra era dela, sem dúvida. Reconhecia cada curva, cada inclinação. A mensagem era curta. Geraldo, se você está lendo isso, algo deu muito errado. Eu precisei sumir. Não posso explicar agora, mas preciso que você confie em mim como sempre confiou. Não destrua este carro. Há uma mensagem para você no GPS. Siga as coordenadas. Venha sozinho. E, por favor, não confie no Ricardo até entender tudo. Eu te amo. Sempre amei. Helena. O mundo parou. Li e reli aquelas palavras umas 20 vezes. Não era possível. Helena estava morta. Eu tinha ido ao IML, tinha visto o laudo, tinha autorizado a cremação, tinha as cinzas dela em uma urna na minha casa. Como ela poderia ter escrito aquilo? A letra era dela, mas aquilo não fazia nenhum sentido. A menos que Helena não tivesse morrido naquele acidente. A menos que alguém tivesse forjado tudo. A menos que ela tivesse desaparecido de propósito. Mas por quê? E por que me dizer para não confiar no Ricardo? Nosso filho. O filho dela. Por que ela diria algo assim? Guardei o papel no bolso, voltei para o leilão. Dei o lance inicial de R$10.000. Ninguém mais deu lance. Comprei o carro por R$10.000. Paguei ali mesmo, no cartão. Peguei os documentos, as chaves. O funcionário me entregou tudo com olhar de pena, provavelmente achando que eu era viúvo maluco comprando o carro da falecida esposa por sentimentalismo. Ele não fazia ideia do que eu tinha acabado de encontrar. Levei o carro para uma oficina mecânica de confiança, longe das minhas lojas. Pedi para fazerem revisão completa, mas principalmente para verificarem se o GPS funcionava. O mecânico, seu Valdir, um senhor de 70 anos que conhecia desde minha primeira loja, ficou surpreso ao ver o Civic. Perguntou se era o carro da minha esposa. Confirmei. Ele não fez mais perguntas. Apenas colocou a mão no meu ombro e disse que ia cuidar de tudo. 2 dias depois, seu Valdir me ligou. O carro estava funcionando. Motor precisou de ajustes, bateria nova, troca de fluidos, mas estava rodando. E o GPS estava operacional. Fui até lá imediatamente. Subi no carro ali mesmo na oficina. Liguei a ignição. O painel acendeu. O GPS inicializou. E lá estava. Uma rota salva. Apenas uma. Destino: Guapiara, interior de São Paulo, 230 quilômetros da capital. Cliquei na rota. Uma mensagem de áudio começou a tocar. Era a voz de Helena. Meu coração quase saiu pela boca. Geraldo, se você está ouvindo isso, significa que você me encontrou. Agora precisa me encontrar de verdade. Venha sozinho. Não conte para o Ricardo. Siga o GPS até o fim. Lá você vai entender tudo. E vai me perdoar, espero. Eu te amo. A mensagem acabou. Fiquei paralisado. Era a voz dela. Não tinha dúvida. Mas como? Quando ela tinha gravado aquilo? Por que ela tinha gravado aquilo? E por que me pedir para não contar para nosso filho? Nada, absolutamente nada daquilo fazia sentido. Mas eu tinha 2 opções. Ignorar tudo e continuar vivendo na dúvida, ou seguir aquela rota e descobrir a verdade, fosse ela qual fosse. Saí da oficina sem rumo definido. Dirigi pelas ruas de São Paulo no automático, processando tudo. Helena poderia estar viva. Minha esposa poderia estar viva há 3 anos, escondida, enquanto eu sofria, enquanto eu me culpava, enquanto eu quase morria de depressão. Como ela pôde fazer isso? Como ela pôde me deixar acreditar que ela estava morta? Que tipo de situação desesperadora faria alguém fingir a própria morte? E o recado sobre o Ricardo?
Aquilo me corroía. Não confie no Ricardo. Por quê? O que meu filho tinha a ver com tudo isso? Ele tinha 25 anos quando Helena desapareceu. Era praticamente um menino ainda. Ele tinha chorado no velório. Tinha ficado destruído. Como ele poderia estar envolvido em algo? A menos que o dinheiro desviado da empresa tivesse relação com isso. A menos que Ricardo soubesse de algo que eu não sabia. A menos que Helena tivesse descoberto algo sobre nosso filho e precisado desaparecer por causa disso. Meu estômago embrulhou. Parei o carro no acostamento e vomitei. Não podia ser verdade. Não podia ser. Quando voltei para casa naquela noite, Ricardo estava lá. Ele tinha chave e às vezes aparecia para jantar. Perguntou onde eu tinha estado o dia todo. Menti. Disse que tinha ido resolver problemas em uma das lojas. Ele aceitou sem questionar. Jantamos em silêncio. Ele falou sobre alguma promoção que queria fazer. Eu ouvi sem prestar atenção. Minha cabeça estava em Guapiara, em Helena, em tudo o que não fazia sentido. Depois que Ricardo foi embora, sentei na sala com um copo de uísque. Olhei para a urna com as cinzas de Helena na estante. De quem eram aquelas cinzas? Se Helena estava viva, quem tinha morrido naquele acidente? Ou será que não tinha tido acidente nenhum? Será que tudo tinha sido forjado? Mas como? Como se forja um acidente, um corpo carbonizado, um laudo do IML? Precisava de respostas, mas também precisava de cuidado. Se havia algo errado, se havia alguém perigoso envolvido, eu não podia simplesmente sair contando para todo mundo. Precisava ir sozinho para Guapiara, como Helena tinha pedido. Precisava ver com meus próprios olhos se ela estava realmente lá. Depois decidiria o que fazer. Na manhã seguinte avisei no escritório que ia viajar por uns dias. Assuntos pessoais. Deixei Ricardo responsável, mas sem acesso às contas principais. Ele estranhou. Perguntou para onde eu ia. Disse que ia para o litoral, que precisava descansar. Ele ofereceu companhia. Agradeci, mas recusei. Disse que queria ficar sozinho. Ele não insistiu. Peguei o Civic cedo, às 6 da manhã de uma terça-feira. Abasteci, verifiquei os pneus, peguei água e alguns lanches. A viagem até Guapiara levaria aproximadamente 4 horas. Liguei o GPS. A rota estava lá. Apertei iniciar. A voz mecânica do aparelho começou a me guiar. Siga em frente por 15 quilômetros. Eu segui. Não tinha mais volta. A estrada era boa no começo. Rodovia Regis Bittencourt, sentido sul. Movimento normal de caminhões e carros. Eu dirigia no piloto automático, mãos no volante, olhos na pista, mente em outro lugar. Pensava em Helena, na primeira vez que a vi, no primeiro beijo, no dia do casamento, no nascimento do Ricardo, em cada momento bom que tivemos. Será que tudo tinha sido verdade? Ou havia mentiras que eu nunca percebi? Parei para abastecer novamente e tomar café em um posto próximo a Itapeva. O atendente era jovem, simpático. Perguntou se eu ia para Guapiara. Confirmei. Ele disse que era cidade pequena, tranquila, com muitas cachoeiras, lugar bonito para descansar. Sorri sem responder. Não estava indo para descansar. Estava indo atrás de um fantasma. Voltei para o carro. Mais 1 hora de estrada. O GPS agora indicava estradas menores, vicinais. A paisagem mudou. Menos carros, mais verde, montanhas ao fundo. Era bonito de um jeito melancólico. O tipo de lugar onde alguém poderia desaparecer se quisesse. Onde ninguém faria perguntas. Onde a vida poderia recomeçar do zero. Guapiara apareceu no horizonte ao meio-dia. Cidade pequena, ruas de paralelepípedo no centro, casas simples, comércio local. Nada de especial. O GPS me levou para além do centro por uma estrada de terra. 5 quilômetros depois, a voz mecânica anunciou: "Você chegou ao seu destino." Olhei ao redor. Uma casa pequena, de madeira, cercada por árvores. Havia fumaça saindo da chaminé. Alguém estava lá. Desliguei o motor. Fiquei sentado dentro do carro por alguns minutos, apenas olhando para a casa. Era simples. Varanda pequena na frente, telhado de 2 águas, janelas de madeira pintadas de branco.
Um jardim modesto com flores. Tudo muito tranquilo, muito normal. Mas meu coração batia como se fosse explodir. Desci do carro. Caminhei devagar até a porta. Bati 3 vezes. Silêncio. Bati novamente. Escutei passos do outro lado. A porta se abriu. E lá estava ela. Helena, minha esposa. Viva. Mais magra, cabelos mais curtos, sem maquiagem, roupas simples. Mas era ela. Inconfundivelmente ela. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Eu não consegui falar. Apenas olhei, tentando entender se aquilo era real ou se eu tinha finalmente enlouquecido de vez. Ela deu um passo à frente. Tocou meu rosto. A mão estava quente. Real. Humana. Não era ilusão. Era ela. Geraldo, ela disse, e a voz era dela. A mesma voz da mensagem, a mesma voz de 30 anos de casamento. Você veio. Eu sabia que você viria. Não consegui responder. Apenas entrei, as pernas bambas, e sentei na primeira cadeira que vi. Helena fechou a porta. Trouxe um copo de água. Sentou na minha frente. E esperou que eu falasse. Mas as palavras não vinham. Apenas lágrimas, silenciosas, enquanto eu tentava processar que minha esposa morta estava viva. Finalmente consegui falar. Minha voz saiu rouca, quebrada. Você está viva. Você está viva e me deixou acreditar por 3 anos que você estava morta. Por quê? Por que você faria isso comigo? Helena baixou os olhos. As lágrimas dela caíam também. Porque se eu não fizesse, eu estaria realmente morta. E você também, provavelmente. Do que você está falando? Minha voz subiu de tom. Raiva começava a misturar com o choque. Que tipo de explicação é essa? Você fingiu sua morte, me fez sofrer, me fez cremar um corpo que nem era seu, e agora diz que foi para me proteger? Me proteger de quê? Helena respirou fundo. Do Ricardo. As 2 palavras caíram como bomba entre nós. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Nosso filho, Geraldo. Nosso filho não é quem você pensa que ele é. E eu descobri isso tarde demais. Descobri que ele estava planejando algo terrível. E quando ele percebeu que eu sabia, ele tentou me matar. Levantei da cadeira. Você está louca. Isso é loucura. O Ricardo nunca faria isso. Ele é nosso filho. Ele te ama. Ele ficou destruído com sua morte. Eu vi. Eu estava lá. Helena balançou a cabeça. Ele é um ator muito bom. Sempre foi. Mas eu vou te contar tudo desde o começo. E depois você decide se eu estou louca ou se estou te dizendo a verdade. Helena foi até uma cômoda velha no canto da sala. Abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa, cheia de papéis. Colocou sobre a mesa entre nós. Comece por aqui, ela disse. Abri a pasta. Eram extratos bancários, comprovantes de transferências, documentos de empresas. Tudo em nome do Ricardo. Ou melhor, em nomes de laranjas, mas com o CPF dele como sócio oculto. Comecei a ler. As transferências datavam de 2018, 3 anos antes da suposta morte de Helena. Pequenas quantias no início, 10 mil aqui, 20 mil ali. Depois foram aumentando, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Sempre para empresas que eu não conhecia. Empresas de fachada, aparentemente. Eu comecei a desconfiar em 2019, Helena explicou. Eu fazia a contabilidade da empresa, lembra? E notei inconsistências. Notas fiscais de serviços que nunca tinham sido prestados, pagamentos duplicados, dinheiro saindo sem justificativa. Comecei a investigar sozinha, sem te contar, porque eu tinha certeza de que era erro, que havia alguma explicação. Mas não era erro, eu disse folheando os documentos. Não era. Ricardo tinha montado um esquema. Ele criava empresas fantasmas, emitia notas fiscais frias, desviava o dinheiro para contas dele. E era cuidadoso, muito cuidadoso. Se eu não fosse contadora, se eu não conhecesse os sistemas, eu nunca teria percebido. Quanto ele roubou? Minha voz estava sem emoção. Eu estava tentando processar tudo de forma racional. Helena olhou para mim com pena. Até o momento em que eu desapareci, ele tinha desviado aproximadamente 2.800.000 reais. Ao longo de 3 anos. Quase 1 milhão por ano.
E você nunca percebeu porque ele sempre teve acesso privilegiado, porque você confiava nele, porque ele é seu filho. 2.800.000 reais. Mais dinheiro do que eu ganhava em um ano. Desviado pelo meu próprio filho. Senti a sala girar. Por que você não me contou? Por que não veio falar comigo assim que descobriu? Helena se aproximou, segurou minhas mãos. Porque eu precisava de provas. Precisava ter certeza absoluta. E porque eu tinha medo de como você reagiria. Você sempre o defendeu, sempre arranjou desculpas para os erros dele. Eu tinha medo de que você não acreditasse em mim. Eu acreditaria. Eu sempre acreditei em você. Minha voz falhou. Você acreditaria? Helena me olhou com tristeza. Geraldo, quantas vezes eu te disse que o Ricardo estava gastando além do que ganhava? Quantas vezes eu apontei que ele trocava de carro todo ano, que viajava demais, que usava roupas caríssimas? E o que você dizia? Que ele era jovem, que estava aproveitando a vida, que era meu filho também. E eu deveria ter orgulho dele. As palavras dela me atingiram como socos, porque eram verdade. Eu sempre tinha arranjado desculpas para o Ricardo. Sempre achei que Helena era rigorosa demais, controladora demais. Mas, mesmo assim, eu insisti. Você deveria ter me contado. Nós resolveríamos juntos. Não precisava ter chegado a isso. Helena soltou minhas mãos e caminhou até a janela. Eu ia te contar. Tinha marcado o dia, era 2 de março de 2021. Lembra? Eu tinha pedido para você não marcar nada importante naquele dia porque precisávamos conversar. Você lembra disso? Eu lembrava. Vagamente. Era poucos dias antes do acidente. Helena tinha dito que precisávamos ter uma conversa séria. Eu achei que era sobre aposentadoria, sobre vendermos as lojas e nos mudarmos para o interior. Lembro. Mas então por que não conversamos? Porque na noite anterior eu cometi um erro que quase me custou a vida. Helena se virou para mim e havia medo genuíno em seus olhos. Eu confrontei o Ricardo, sozinha. Sem você saber. Achei que ele confessaria, que choraria, que pediria perdão. Achei que ainda havia salvação para ele. Helena voltou a se sentar. Sua voz estava baixa agora, como se reviver aquela memória doesse fisicamente. Foi na noite de 1º de março. Você tinha saído para jantar com fornecedores. Ricardo passou em casa para pegar uns documentos. Eu aproveitei. Mostrei as provas para ele. Disse que sabia de tudo. Que ele tinha 3 opções: devolver o dinheiro, confessar para você e buscar ajuda, ou eu mesma contaria tudo. E o que ele disse? Minha voz saiu num sussurro. Ele riu, Geraldo. Nosso filho olhou para as provas, olhou para mim e riu. Disse que eu não entendia nada, que aquele dinheiro era dele por direito, que ele tinha construído aquelas lojas tanto quanto você, que não via problema nenhum em antecipar sua herança. Antecipar. Como se roubar fosse isso. Senti náusea. Mas isso não é motivo para matar alguém. Ele poderia negar, poderia brigar, mas matar a própria mãe? Eu disse a mesma coisa. Helena continuou. Disse que ele estava cometendo um crime, que havia provas, que a Receita Federal poderia investigar, que ele poderia ir preso. E foi aí que ele mudou. A máscara caiu. Ele se aproximou de mim, tão perto que eu podia sentir a respiração dele e disse: Mãe, você não vai contar nada para ninguém, porque se contar, eu garanto que você vai se arrepender. Acidentes acontecem, principalmente com mulheres de 55 anos que dirigem sozinhas. Ele ameaçou você, diretamente. Minhas mãos fecharam em punhos. Sim, e eu vi nos olhos dele que não era blefe, não era raiva momentânea, era frieza. Cálculo. Ele tinha pensado naquilo antes. Provavelmente já estava planejando havia tempo. E eu percebi naquele momento que meu filho era perigoso. Mais perigoso do que eu tinha imaginado. Você deveria ter me ligado imediatamente. Ter contado tudo. Ter ido para a polícia. Minha voz estava mais alta agora, entre raiva e desespero. Eu tentei. Assim que ele saiu de casa, peguei o celular para te ligar. Mas estava sem bateria. Fui até o telefone fixo. A linha estava muda. Ele tinha cortado antes de sair.
E eu percebi que ele estava me vigiando mais do que eu achava. Entrei em pânico. Peguei os documentos mais importantes, joguei numa mochila junto com algum dinheiro que eu tinha guardado em casa e saí. Para onde você foi naquela noite? Eu precisava entender a linha do tempo toda. Para um hotel barato na Zona Leste. Registrei com nome falso, paguei em dinheiro. Fiquei acordada a noite toda pensando, tentando decidir o que fazer. Se eu voltasse para casa e contasse tudo para você, o Ricardo negaria. Ele tinha apagado muitos rastros. E eu sabia que você teria dificuldade em acreditar. Ele é seu filho. Seu único filho. O herdeiro de tudo que você construiu. Helena continuou, as palavras saindo rápidas agora, como se ela precisasse colocar tudo para fora de uma vez. Na manhã seguinte, dia 2 de março, eu liguei para você de um orelhão. Lembra? Você atendeu apressado, disse que estava chegando para nossa conversa. Eu disse que tinha tido um imprevisto, que ia me atrasar, mas ia voltar. Eu ia voltar, Geraldo. Ia sentar com você e contar tudo. Mas você não voltou. Minha voz estava amarga. Porque quando eu estava voltando, quando estava a 3 quarteirões de casa, eu vi. O Ricardo estava lá, na frente da nossa casa. Ele estava esperando. Só podia ser por mim. Ele sabia que eu voltaria. E eu tive certeza absoluta de que se eu chegasse lá, algo terrível aconteceria. Então eu dei meia volta e fugi. E o acidente? O corpo carbonizado? O laudo do IML? As perguntas saíam atropeladas. Helena respirou fundo. Eu não sei exatamente como ele fez, mas sei que foi ele. Naquela tarde houve um acidente de verdade na Anhanguera. Uma mulher morreu. O carro dela pegou fogo. As placas eram parecidas com as do meu Civic, apenas um número diferente. O corpo ficou irreconhecível. E de alguma forma, o Ricardo conseguiu que identificassem aquele corpo como sendo meu. Isso é impossível. Não é assim que funciona. Há protocolos, verificações. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, sabia que com dinheiro e contatos certos, muita coisa era possível. Eu também achei impossível no começo, Helena disse. Mas então comecei a pesquisar. E descobri que o Ricardo tinha um amigo de infância que trabalhava na perícia técnica. Rodrigo Tavares, lembra dele? Vinha aqui em casa quando eles eram adolescentes. Eu me lembrava. Garoto magro, quieto, sempre na sombra do Ricardo. Lembro, mas ele trabalha com perícia? Trabalha. E tem acesso a laudos, a documentos, a todo tipo de informação privilegiada. Não foi difícil montar o quebra-cabeça. Um acidente real acontece. Uma mulher morre carbonizada. O Ricardo vê a oportunidade. Liga para o amigo. Juntos, trocam algumas informações no sistema. Associam minhas digitais, meus dados dentários que estavam em arquivo no nosso plano de saúde, ao corpo daquela pobre mulher. E pronto. Helena Martins morre oficialmente em acidente de trânsito. Minha cabeça latejava. Mas a família da verdadeira vítima? Eles não questionaram? A mulher era sozinha, sem família próxima. Moradora de rua que tinha roubado um carro. Ninguém reclamou o corpo. Foi perfeito para os planos dele. Tão perfeito que eu demorei meses para descobrir os detalhes todos. E quando descobri, já estava escondida aqui, já era tarde demais para voltar. Tarde demais como? Eu me levantei, comecei a andar pela sala pequena. Você poderia ter voltado a qualquer momento. Poderia ter ido para a polícia com as provas. Poderia ter me procurado. Por que ficou escondida por 3 anos, Helena? 3 anos. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Helena não se assustou. Apenas olhou para mim com aquela calma que sempre teve, mesmo nas piores situações. Porque o Ricardo não parou. Ele continuou. E eu precisava saber até onde ele iria. Precisava ter provas não só do roubo, mas do que ele fez depois. Do que ele planejava fazer com você. Comigo? Parei de andar. O que você quer dizer? Helena foi até outra pasta, menor, escondida embaixo de livros em uma estante improvisada. Abriu e tirou fotografias. Me entregou. Eram fotos do Ricardo, em reuniões, com pessoas que eu não conhecia.
Homens de terno em restaurantes caros, em escritórios. Enquanto você estava em depressão, enquanto mal conseguia sair da cama, o Ricardo assumiu tudo e começou a fazer mudanças. Mudanças que você mal notou porque estava sedado, medicado, ausente. Olhei as fotos. Datas no canto inferior direito. Julho de 2021. Agosto. Setembro. Meses depois da morte de Helena. Quem são essas pessoas? Advogados especializados em sucessão. Contadores que trabalham com offshore. Consultores financeiros que ajudam a esconder patrimônio. Helena apontou para cada foto. O Ricardo estava planejando seu futuro sem você. Ele estava criando estruturas para, quando você morresse, ele herdar tudo limpo, sem impostos pesados, sem complicações, sem rastros. Isso não é crime. É planejamento sucessório, muitos empresários fazem. Mas minha voz soava fraca até para mim mesmo. Você está certo. Não seria crime se não fosse por um detalhe. Helena tirou outro documento, um relatório médico. Em outubro de 2021, 6 meses depois da minha morte, você foi internado com intoxicação alimentar grave. Lembra? Eu me lembrava. Tinha sido terrível. Vômitos, diarreia, febre alta. Os médicos disseram que era intoxicação por frutos do mar estragados. Fiquei 3 dias internado. Lembro. E daí? Não foi intoxicação alimentar. Foi envenenamento, proposital, dosagem pequena, não letal, mas suficiente para te debilitar. E quem estava cuidando de você naquele período? Quem preparava sua comida, levava suas refeições? O Ricardo. Meu filho estava levando marmitas para casa, dizendo que eu precisava comer melhor, que ele tinha contratado uma cozinheira para fazer comida saudável para mim. Não pode ser verdade. Eu tenho uma amiga que trabalha no laboratório do hospital. Helena continuou, implacável. Ela conseguiu uma amostra do seu sangue daquele dia. Guardo até hoje, congelada. Há traços de arsênico. Não quantidade suficiente para matar, mas suficiente para deixar você muito doente. E se continuasse sendo administrado regularmente, eventualmente levaria a uma falência múltipla de órgãos. Pareceria morte natural, complicação da depressão, do luto, da idade. Sentei novamente. Minhas pernas não me sustentavam mais. Ele tentou me matar. Meu filho tentou me matar. Sim, mas não conseguiu porque você parou de aceitar a comida dele. Lembra? Você disse que não estava com apetite, que preferia comer sozinho. E ele parou de insistir. Mudou de estratégia. Voltou a ser o filho dedicado, o que cuidava dos negócios enquanto você se recuperava. Minha mente voltou aos meses seguintes. Ricardo realmente tinha parado de levar comida. Tinha voltado a ser mais distante, mais profissional. Na época, achei que ele tinha finalmente entendido que eu precisava de espaço. Mas, na verdade, ele tinha apenas pausado o plano, esperando a próxima oportunidade. Por que você não me contou nada? Por que não me procurou quando descobriu isso? Minha voz estava quebrada. Lágrimas começavam a descer. Por que você estava sendo vigiado, Geraldo? O Ricardo tinha colocado câmeras na sua casa, grampos no seu telefone. Ele monitorava tudo. Se eu aparecesse, se eu ligasse, ele saberia imediatamente. E mataria os dois. A essa altura, ele já tinha matado uma vez, já tinha envenenado o próprio pai. Ele não tinha mais limites. Helena se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto com as 2 mãos. Eu precisava esperar. Precisava juntar provas irrefutáveis. E precisava que você descobrisse por conta própria, sem que ele suspeitasse. Por isso o GPS. Por isso a mensagem no carro. Eu sabia que eventualmente o carro iria para leilão. Eu tinha programado tudo para que, se você o comprasse, encontrasse as pistas e viesse até mim. E se eu não tivesse comprado o carro? Se outra pessoa tivesse comprado? Minha voz estava baixa. Eu tinha planos alternativos, mas eu conhecia você, sabia que você compraria, porque você me amava e porque você nunca consegue deixar o passado ir embora completamente. Ela sorriu triste.
É uma das coisas que eu sempre amei em você. Sua lealdade, mesmo que ela te machuque. Ficamos em silêncio por longos minutos. Eu processando, ela esperando. Finalmente perguntei: e agora? O que fazemos agora? Helena se levantou, voltou para a cadeira dela. Agora você tem uma escolha. Pode ir embora. Voltar para São Paulo. Fingir que nunca me encontrou. Continuar vivendo sua vida com o Ricardo, sabendo o que ele é, mas escolhendo ignorar. Muitos pais fazem isso. Escolhem os filhos mesmo sabendo que são monstros. Ou, eu já sabia qual seria a outra opção. Ou você me ajuda a expor ele, a juntar as provas finais que faltam, a garantir que ele pague pelo que fez, não só pelos roubos, mas pela tentativa de homicídio, pelo que ele fez com aquela mulher do acidente, por tudo. Helena me olhou firme. Mas se escolher esse caminho, você precisa estar pronto para perder seu filho, para vê-lo na cadeia, para aceitar que o menino que você criou se tornou outra coisa. Pensei na minha vida dos últimos 3 anos, na depressão, no sofrimento, nas noites sem dormir, nas vezes que pensei em desistir de tudo. Pensei em Helena, escondida aqui, sozinha, fugindo do próprio filho, me protegendo do jeito que ela podia. O que você precisa que eu faça? O alívio no rosto dela foi visível. Preciso que você volte, que haja normalmente, que não deixe o Ricardo desconfiar de nada. E que plante uma isca que vai fazê-lo se revelar completamente. Que tipo de isca? Você vai dizer para ele que está doente, muito doente, câncer talvez, terminal, que os médicos deram 6 meses, e que você quer começar a organizar sua sucessão, quer passar tudo para ele oficialmente, enquanto ainda está lúcido. Helena falava com a precisão de quem tinha planejado cada detalhe. Ele vai surtar, vai ficar ansioso, vai querer acelerar tudo. E é aí que ele vai cometer erros. Erros que vamos documentar, completei. Exatamente. Tenho um investigador particular trabalhando comigo há 2 anos, ex-policial federal, confiável. Ele vai colocar escutas legais nos lugares certos. Vai fotografar, gravar, documentar tudo. E quando tivermos provas suficientes, vamos para a polícia. Não para a polícia local, onde o Ricardo pode ter contatos. Para a polícia federal, direto. Fazia sentido. Era arriscado, mas fazia sentido. E quanto tempo isso vai levar? 2, talvez 3 meses. Não podemos apressar. Ele é inteligente. Se perceber algo errado, vai se esconder melhor do que eu me escondi. E nunca mais vamos pegá-lo. Helena pegou minha mão. Você consegue fazer isso? Consegue passar 3 meses fingindo que está morrendo, fingindo que não sabe de nada, enquanto observa seu filho planejando sua morte? Olhei para ela, minha esposa que tinha sacrificado 3 anos da vida dela para me proteger, que tinha aguentado solidão, medo, incerteza. A resposta era óbvia. Consigo, por você, por nós e pela justiça. Passei a noite na casa de Helena. Conversamos até o amanhecer. Ela me contou detalhes da vida dela nos últimos 3 anos. Como tinha usado documentos falsos que comprou de um despachante corrupto. Como tinha alugado aquela casa pagando em dinheiro, sem contrato formal. Como trabalhava remotamente fazendo contabilidade para pequenas empresas sob nome fictício. Como sobrevivia com pouco, sempre com medo de ser descoberta. Você tem ideia de quantas vezes eu quis voltar? Ela disse deitada no sofá, eu numa poltrona velha ao lado. Quantas vezes eu fiquei na janela olhando a estrada, imaginando você chegando. Quantas vezes eu chorei pensando que você tinha me esquecido, que tinha seguido em frente. Eu nunca esqueci você, nem por um dia. Minha voz era firme. Mesmo achando que você estava morta, eu ainda conversava com você. Ainda te contava como foi o dia. Ainda dormia do seu lado da cama. Ela chorou. Eu também. 3 anos de lágrimas represadas finalmente saindo. Mas não nos tocamos além das mãos dadas. Era cedo demais. Havia muita dor ainda. Muita mágoa não resolvida. O amor estava lá, mas machucado, precisando de tempo para cicatrizar. De manhã, tomamos café juntos. Pão com manteiga, café preto,
frutas que ela tinha no quintal. Tudo simples, mas era a refeição mais importante que tínhamos compartilhado em anos. Quando você volta? Ela perguntou. Hoje à tarde. Não posso ficar mais tempo. Se o Ricardo começar a desconfiar, tudo desmorona. Lavei a louça enquanto Helena organizava documentos que eu levaria comigo. Cópias de tudo. Provas que eu precisava estudar, entender, guardar em lugar seguro. Geraldo. Ela me chamou quando eu estava prestes a sair. Eu preciso que você entenda uma coisa. Quando isso acabar, quando o Ricardo estiver preso, as coisas não vão voltar a ser como eram. Nós não vamos voltar a ser como éramos. Eu sei. E eu sabia. Não éramos mais o casal que se casou há 30 anos. Não éramos nem as mesmas pessoas de 3 anos atrás. Trauma muda as pessoas. E nós tínhamos trauma suficiente para mudar qualquer um. Mas eu ainda te amo. Ela continuou. De um jeito diferente, talvez. Um jeito mais triste, mais cansado. Mas ainda amo. E quero tentar reconstruir se você quiser também. Eu quero. Abracei ela na porta. Um abraço longo, apertado, que dizia mais do que palavras poderiam. Depois entrei no Civic e dirigi de volta para São Paulo. De volta para a vida onde eu teria que ser o melhor ator que já fui. Cheguei em São Paulo no fim da tarde. Ricardo me ligou assim que entrei na cidade. Pai, onde você está? Estou te ligando desde ontem. Você disse que ia para o litoral por um dia, mas sumiu por 2. Desculpa, filho. Eu precisava pensar. Fui para mais longe do que planejei. Fiquei em um hotel sem sinal de celular. Foi bom, me fez bem. Minha voz estava natural. Calma. Como se nada tivesse mudado. Você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, só cansado da viagem. Vou para casa tomar um banho e dormir cedo. Amanhã te vejo na loja, tudo bem? Ele hesitou. Tudo bem. Descanse. A gente conversa amanhã. Desliguei. Minhas mãos tremiam no volante. Acabei de ter minha primeira conversa com meu filho sabendo que ele tinha tentado me matar. Sabendo que ele tinha feito minha esposa desaparecer. Sabendo que ele era capaz de qualquer coisa. E eu tinha que fingir normalidade. Tinha que ser convincente. Porque minha vida e a de Helena dependiam disso. Em casa guardei os documentos que Helena me deu em um cofre escondido no meu escritório. Lugar que Ricardo não conhecia. Que ninguém conhecia. Tomei banho demorado, tentando lavar a tensão. Depois sentei na sala com a urna que supostamente continha as cinzas de Helena e ri. Um riso amargo, sem alegria. De quem eram aquelas cinzas? Da mulher do acidente? Ou era apenas cinza qualquer que Ricardo tinha colocado ali para completar a farsa? Na manhã seguinte, fui para a loja principal. Ricardo já estava lá, como sempre. Sorriso no rosto, terno impecável, cabelo penteado. A imagem do filho perfeito. Bom dia, pai. Dormiu bem? Bem. E você? Como foram as coisas por aqui? Sentei na minha mesa. Ele sentou na cadeira em frente. Tranquilo. Nada demais. Mas precisamos conversar sobre expansão. Tenho uma proposta para abrir mais 2 lojas, uma em Campinas e outra em Santos. Os números são bons. Posso te mostrar. Claro, mas antes, eu preciso te contar uma coisa. Respirei fundo, preparando para a mentira que mudaria tudo. Eu fui ao médico semana passada. Fiz aqueles exames de rotina que você vive me cobrando. Vi a postura dele mudar sutilmente. Ficou mais atento. E, está tudo bem? Não, não está. Fiz uma pausa, olhando para baixo. Eles encontraram um tumor, no pâncreas. Avançado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quando olhei para cima, vi algo nos olhos do Ricardo que me gelou. Não era tristeza, não era preocupação, era expectativa, quase esperança. Quanto tempo? Ele perguntou, voz controlada. 6 meses, talvez menos. Os médicos foram claros. Não há tratamento eficaz nesse estágio. Só cuidados paliativos. Outra mentira, mas necessária. Ricardo se levantou, deu a volta na mesa, colocou a mão no meu ombro. O toque me deu arrepios. Pai, eu não sei o que dizer. Vamos buscar segunda opinião, terceira. Tem tratamentos experimentais. A gente tem dinheiro, tem recursos. Já busquei. 3 médicos diferentes.
Todos disseram a mesma coisa. Segurei a mão dele, apertei, forcei lágrimas. Eu preciso começar a organizar as coisas, Ricardo. Preciso garantir que você vai ficar bem, que a empresa vai ficar bem. Não fala assim. Você não vai morrer. Você é forte. Sempre foi. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Os olhos dele estavam calculando, planejando. Eu quero começar a transferir tudo para você, oficialmente. Quero te fazer sócio majoritário enquanto ainda estou lúcido. Quero ter certeza de que tudo está organizado. Cada palavra era uma isca. Uma isca que ele estava mordendo. Se é isso que você quer, pai, se vai te dar paz, a gente faz. Ele voltou para a cadeira dele. Mas não vamos ter pressa. Vamos fazer tudo direito, com advogados, com planejamento. Exatamente. Eu já marquei reunião com um advogado especialista em sucessão para a semana que vem. Quero que você esteja lá. Vamos começar a passar tudo para o seu nome. Ações, propriedades, contas, tudo. Vi o brilho nos olhos dele. Era a oportunidade que ele estava esperando. E ele ia acelerar. Ia fazer movimentos, ia se expor, exatamente como Helena tinha previsto. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Fingir fraqueza, fingir medo da morte. Fingir que confiava completamente no Ricardo enquanto ele orquestrava minha sucessão. O investigador que Helena tinha contratado, um homem chamado Walter, ex-delegado da Polícia Federal, instalou escutas autorizadas judicialmente em lugares estratégicos. Minha casa, meu escritório, o carro do Ricardo. Helena tinha conseguido a autorização através de um juiz federal que ela conhecia, apresentando as provas preliminares que tinha. Não era o suficiente para prender o Ricardo ainda, mas era suficiente para a investigação oficial. Walter me ligava todos os dias, usando número criptografado, me atualizando. Ele ligou para o Rodrigo Tavares. Conversaram sobre acelerar uns processos, sobre eliminar riscos. Eliminar riscos, eu repetia, sabendo que o risco era eu. Meu filho estava planejando mais uma vez me matar, mas desta vez nós estávamos ouvindo, estávamos documentando, e ele não fazia ideia. Uma semana depois do meu anúncio falso sobre o câncer, Ricardo chegou em casa com uma mala. Pai, eu vou ficar aqui com você por um tempo. Você não pode ficar sozinho. Precisa de alguém cuidando. Meu estômago embrulhou. Ele dentro da minha casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas não podia recusar sem levantar suspeitas. Não precisa, filho. Eu estou bem. Eu insisto. Você é meu pai. Deixa eu cuidar de você. E ele ficou. Instalou-se no quarto de hóspedes. Começou a cozinhar para mim. E eu, sabendo o que ele tinha feito antes, tinha que comer a comida que ele preparava. Porque Walter tinha instalado câmeras na cozinha. Porque precisávamos pegá-lo no ato. Mas eu não comia tudo. Comia o suficiente para parecer real. Mas depois guardava amostras em potes esterilizados que mandava para Walter analisar. E nas análises, começamos a encontrar substâncias. Não arsênico desta vez. Ele tinha aprendido. Agora era warfarina, um anticoagulante usado em veneno de rato. Doses pequenas que fariam parecer que eu estava com sangramentos internos. Complicações do câncer. Ele está envenenando você de novo. Walter me disse numa ligação noturna quando o Ricardo estava dormindo. Mas agora temos provas. Temos as amostras. Temos ele comprando o veneno em vídeo numa loja de agropecuária em Mogi das Cruzes. Usou nome falso, mas a câmera de segurança pegou o rosto dele. Quanto tempo mais? Eu estava exausto, física e emocionalmente. 2 semanas precisamos dele tentando acessar suas contas, tentando finalizar as transferências. Precisamos de crime consumado, não só tentativa. Aguenta mais 2 semanas, Geraldo. 2 semanas comendo comida envenenada. 2 semanas dormindo na mesma casa que meu assassino. 2 semanas fingindo fraqueza crescente enquanto ele sorria, solícito, me dando remédios que não eram remédios. Helena ligava à noite do telefone de Walter, sempre preocupada. Você está pálido. Está mais magro. E isso está te matando. Estou tomando os antídotos que Walter mandou. Estou aguentando.
Mais alguns dias. Mas ela tinha razão. Eu estava ficando doente de verdade. Não do veneno que estava sendo neutralizado, mas do estresse, da tensão, de viver com medo 24 horas por dia. Na reunião com o advogado especialista em sucessão, que também estava cooperando com a investigação, Ricardo mostrou sua verdadeira natureza. Quando o advogado questionou certos movimentos que ele queria fazer, certas transferências apressadas, Ricardo foi firme. Meu pai está morrendo. Não temos tempo para burocracias desnecessárias. Eu preciso assumir controle total agora. Mas, senhor Martins, o advogado se dirigiu a mim. O senhor tem certeza de que quer fazer tudo isso tão rapidamente? É muito patrimônio para transferir de uma vez. Antes que eu pudesse responder, Ricardo interveio. Ele tem certeza. Não tem, pai. O tom era quase ameaçador. Tenho, respondi. Faça como meu filho está pedindo. Eu confio nele. O advogado finalizou os documentos conforme Ricardo instruiu, mas tudo era parte do plano. Cada papel assinado, cada transferência autorizada, estava sendo documentada. Walter tinha até conseguido autorização para gravar as reuniões. Tínhamos Ricardo em vídeo pressionando para acelerar processos, manipulando situações, demonstrando uma urgência que não fazia sentido para alguém que genuinamente se importava com o pai moribundo. Naquela noite, depois da reunião, Ricardo comemorou. Abriu uma garrafa de uísque caro. Serviu 2 copos. Pai, eu sei que isso tudo é difícil. Mas você está fazendo a coisa certa. Está garantindo que tudo o que você construiu vai continuar. Estou orgulhoso de você. Bebi um gole pequeno. Precisava manter a cabeça clara. Eu só quero ter certeza de que você vai cuidar bem de tudo. As lojas, os funcionários, o legado. Vou cuidar, pode confiar. Ele bebeu mais, relaxado, confiante, achando que tinha vencido. Aliás, pai, tem uma coisa que eu preciso te contar. Algo que venho adiando há muito tempo. Meu coração acelerou. Seria a confissão? Walter estava gravando através do microfone escondido na luminária da sala. O que é, filho? Ricardo se sentou, olhou para o copo. Sobre a mamãe, sobre o acidente, eu nunca te contei toda a verdade. Cada músculo do meu corpo ficou tenso, mas mantive a expressão neutra, preocupada. Que verdade, Ricardo? Ele respirou fundo. Por um momento pensei que ele realmente fosse confessar, mas então disse: naquele dia, antes dela sair, nós brigamos, feio. Ela tinha descoberto umas coisas sobre dinheiro da empresa. Achou que eu estava desviando. Eu expliquei que não era nada disso, mas ela não acreditou. Ficou nervosa, saiu dirigindo alterada. E eu sempre me culpei. Sempre achei que se eu não tivesse brigado com ela, se eu tivesse sido mais calmo, talvez ela não tivesse se distraído. Talvez o acidente não tivesse acontecido. Era uma meia-verdade. A especialidade dele. Admitir o suficiente para parecer honesto, mas esconder o essencial. Não foi sua culpa, filho. Acidente é acidente. Eu sei, mas sempre carreguei isso. E agora, vendo você assim, doente, eu não quero ter mais segredos, não quero ter mais peso na consciência. Ele olhou para mim e por um segundo minúsculo, pensei ver remorso real. Mas passou rápido demais. Talvez eu tivesse imaginado. Está tudo bem, Ricardo. Sua mãe te amava. Ela entenderia. E eu te perdoo por qualquer coisa que você ache que precisa ser perdoado. As palavras saíam mecânicas, porque eu sabia a verdade. Sabia que ele tinha forçado ela a fugir, tinha forjado a morte dela, tinha tentado me envenenar. E ainda estava tentando. Naquela noite, depois que Ricardo foi dormir, liguei para Walter de um celular que mantinha escondido. Ele quase confessou. Quase. Não precisa de confissão completa, Walter respondeu. Já temos suficiente. Temos ele comprando veneno. Temos as amostras da comida envenenada. Temos as transferências fraudulentas que ele fez há 3 anos. Temos contato dele com o Rodrigo Tavares combinando de falsificar laudos. E agora temos ele pressionando para acelerar sua sucessão enquanto você está supostamente morrendo. É suficiente. Quando? Minha voz estava fraca.
Eu estava no limite. Amanhã. A Polícia Federal vai executar os mandados amanhã de manhã. Prisão temporária dele, do Rodrigo e de mais 3 envolvidos no esquema. Busca e apreensão na casa dele, no escritório, em tudo. Aguenta mais uma noite, Geraldo. Só mais uma. Mal dormi. Fiquei deitado ouvindo o Ricardo roncar no quarto ao lado. Meu filho, meu único filho, que tinha se tornado um estranho, um criminoso, um assassino em potencial. Onde eu tinha errado, onde Helena tinha errado, ou não tínhamos errado. Seria apenas quem ele era, independente de nós? Às 6 da manhã, escutei movimento lá fora. Carros parando, portas batendo. Então a campainha. Insistente. Ricardo acordou assustado, correu para a sala de pijama. Eu já estava lá, sentado, esperando. Quem é a essa hora? Ele resmungou. Abriu a porta. 3 agentes da Polícia Federal, coletes à prova de balas, crachás em punho. Ricardo Martins, você está preso. O rosto dele passou por 20 emoções em 2 segundos. Surpresa, confusão, medo, raiva. Ele olhou para mim. Pai, o que está acontecendo? Pai. Levantei da cadeira. Caminhei até ficar frente a frente com ele. O que está acontecendo é justiça, Ricardo. Justiça pela sua mãe. Justiça por tudo o que você fez. Eu não fiz nada. Pai, você está confuso, está doente, eles estão te manipulando. Ele tentou se aproximar de mim, mas os agentes o seguraram. Eu não estou doente, não tenho câncer. Nunca tive. Foi um teste. E você falhou. Minha voz estava firme agora. Toda a fraqueza fingida tinha sumido. Você tentou me envenenar de novo. Acelerou minha sucessão esperando que eu morresse logo. E tudo foi gravado, documentado, analisado. Você me armou uma cilada? Seu próprio filho? A raiva dele era pura agora. Você tentou matar sua própria mãe. Forjou a morte dela. Tentou me matar 2 vezes. Roubou milhões da empresa. Quem armou cilada para quem, Ricardo? Virei para os agentes. Levem ele. Enquanto o algemavam, ele gritava, ameaças, xingamentos, depois súplicas. Pai, por favor, eu sou seu filho, seu único filho. Você não pode fazer isso comigo. Mas eu podia, e estava fazendo. Depois que levaram Ricardo, a casa ficou em silêncio sepulcral. Walter chegou minutos depois com Helena. Ela entrou devagar, olhando ao redor da casa que tinha sido dela, que ela não via há 3 anos. Acabou, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Acabou, confirmei. Nos abraçamos ali no meio da sala, chorando. Não de alegria, não de alívio, apenas chorando pelo que tínhamos perdido, pelo filho que nunca tivemos realmente, apenas a ilusão de quem pensávamos que ele era. Os dias seguintes foram um borrão de depoimentos, advogados e imprensa. A história vazou, claro. Empresário forja a própria morte para escapar de filho que queria matá-la. As manchetes eram sensacionalistas, invasivas, mas eram verdadeiras. Repórteres acamparam na frente da minha casa. Helena teve que ficar escondida de novo, dessa vez para fugir das câmeras, não do Ricardo. Rodrigo Tavares confessou tudo em troca de delação premiada. Confirmou que Ricardo tinha pagado R$50 mil para ele falsificar os laudos do acidente, para associar os dados de Helena ao corpo da mulher que morreu. Confirmou que sabia que era crime, mas que tinha dívidas de jogo, que estava desesperado. Sua carreira acabou, seria preso. Mas pelo menos ajudou a selar o destino do Ricardo. O julgamento levou 8 meses para começar. Ricardo contratou os melhores advogados que o dinheiro roubado pôde comprar. A defesa dele era previsível. Pai vingativo, mãe desequilibrada, provas fabricadas, perseguição. Mas as evidências eram esmagadoras. Vídeos dele comprando veneno, análises químicas da comida, gravações das conversas com Rodrigo, documentos das transferências fraudulentas. Tudo meticulosamente documentado. Helena teve que testemunhar. Foi a parte mais difícil. Ela subiu ao banco das testemunhas e olhou para o filho pela primeira vez em 3 anos. Ricardo a encarou de volta, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi algo além de cálculo nos olhos dele. Vi mágoa.
Talvez até amor distorcido. Por que você me abandonou? Ele perguntou quando teve chance de questionar. Eu era seu filho. Você simplesmente me deixou. Helena respirou fundo. Eu não te abandonei, Ricardo. Eu fugi de você. Porque você tinha se tornado alguém que eu não reconhecia mais. Alguém que era capaz de me machucar. E eu escolhi sobreviver. Você me transformou nisso. A voz dele subiu. Vocês dois sempre me cobrando, sempre esperando que eu fosse perfeito, sempre me comparando com o pai que construiu o império do zero. Eu nunca fui suficiente. Você era suficiente, Helena disse, lágrimas descendo. Sempre foi. Mas você queria mais, queria tudo. E estava disposto a nos matar para conseguir. O júri deliberou por 12 horas. Quando voltaram, o veredicto era unânime. Culpado em todas as acusações. Tentativa de homicídio qualificado por 2 vezes. Falsificação de documentos públicos, fraude, peculato. A sentença foi lida pelo juiz, um homem de 60 anos com expressão cansada. Ricardo Martins, você é condenado a 23 anos de prisão em regime fechado sem possibilidade de progressão antes de cumpridos 8 anos. Ricardo não reagiu. Apenas ficou parado, olhando para o nada. Os guardas o levaram. Ele não olhou para mim. Não olhou para Helena. Apenas foi. E aquilo, de certa forma, foi o fim. O fim da ilusão de família. O fim da esperança de redenção. O fim de tudo. Helena e eu saímos do tribunal sob flashes e perguntas gritadas. Walter e 2 seguranças particulares que contratamos nos escoltaram até o carro. Fomos para um hotel discreto onde estávamos morando temporariamente. Nossa casa tinha se tornado território de curiosos e jornalistas. Pensávamos em vendê-la, começar em outro lugar. Naquela noite, sentados em quartos separados de hotel impessoal, Helena bateu na minha porta. Posso entrar? Abri. Ela entrou, sentou na beirada da cama. Como você está? Não sei. Vazio. Aliviado. Destruído. Tudo ao mesmo tempo. Sentei ao lado dela, mas mantendo distância. Ainda havia tanto não dito entre nós. Eu devia ter visto os sinais, ela disse, quando ele era pequeno. A forma como ele manipulava situações. Como nunca assumia a culpa. Como sempre tinha desculpa. Mas eu ignorei porque ele era meu filho. Porque mães sempre acham que podem consertar, que amor é suficiente. Não foi culpa sua. Nem minha. Algumas pessoas simplesmente são assim. Mas eu não acreditava completamente nas minhas próprias palavras. Sempre haveria dúvida. Sempre haveria a pergunta, e se? O que a gente faz agora? Helena perguntou. Como a gente segue em frente disso? Pensei por longo tempo. Acho que a gente começa reconhecendo que não somos mais quem éramos. Que 3 anos mudaram você. Que descobrir tudo isso mudou eu. E que talvez não seja sobre voltar ao que era, mas sobre construir algo novo. Você ainda me quer na sua vida? Mesmo depois de tudo? Mesmo eu tendo sumido? Tendo te deixado sofrer? Sua voz estava vulnerável. Você me salvou. Se não tivesse feito o que fez, nenhum de nós dois estaria aqui. O Ricardo teria conseguido. Então sim, eu te quero na minha vida. Mas diferente. Mais devagar. Com honestidade que a gente nunca teve antes. Peguei a mão dela. Vamos tentar de novo? Ela apertou minha mão. Vamos tentar. Nos meses seguintes começamos terapia de casal. Algo que nunca tínhamos feito antes porque sempre achamos que éramos fortes o suficiente para resolver tudo sozinhos. Mas não éramos. Ninguém é. Trabalhamos através da raiva, do ressentimento, da dor. Helena com culpa de mãe que não conseguiu salvar o filho. Eu com culpa de pai que não viu quem o filho realmente era. Vendemos a casa em São Paulo. Muitas memórias ruins. Compramos uma casa menor em cidade do interior, perto de onde Helena tinha se escondido. Irônico, talvez, mas aquele lugar tinha se tornado refúgio para ela, e ela queria manter alguma conexão. Eu reestruturei as lojas, coloquei gerentes de confiança, me afastei do operacional. Aos 62 anos, estava finalmente me aposentando. De verdade. Helena voltou a trabalhar. Não como contadora da minha empresa, mas oferecendo consultoria para pequenos negócios da região. Ela precisava de identidade própria,
De propósito que não dependesse de mim. E eu apoiei. Porque pela primeira vez, eu entendia que casamento saudável não é duas pessoas vivendo uma para a outra, mas duas pessoas completas escolhendo viver juntas. Ricardo nos escreveu da prisão 6 meses após a condenação. Uma carta longa, confusa, cheia de raiva e ao mesmo tempo de súplicas. Dizia que éramos culpados, que o mundo era culpado, mas ao mesmo tempo pedia que fôssemos visitá-lo. Helena leu e rasgou. Eu guardei. Não sei porquê. 1 ano depois da prisão de Ricardo, decidimos fazer algo que nunca tínhamos feito. Uma viagem longa, sem prazo para voltar. Compramos uma van, adaptamos com cama e cozinha pequena e pegamos a estrada. Conhecemos o Brasil de norte a sul. Praias desertas no Nordeste. Chapada dos Veadeiros em Goiás. Pantanal no Mato Grosso. Cada lugar era um passo a mais para longe do trauma. Um passo a mais para reencontrar quem éramos, ou quem poderíamos ser. Em uma praia no Ceará, depois de assistir ao pôr do sol, Helena disse: "Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que sobrevivência não é suficiente. A gente sobreviveu, Geraldo, os dois, mas agora a gente precisa aprender a viver de novo, de verdade." "E você está conseguindo? Viver de verdade?" Perguntei. "Alguns dias sim, alguns dias não. Tem dias que eu acordo e esqueço tudo por alguns segundos. Acordo feliz. E então lembro. Lembro que meu filho está preso. Lembro de tudo que ele fez, que eu fiz, que a gente perdeu. E nesses dias é difícil respirar." Ela olhou para mim. "Mas estar aqui com você ajuda. Saber que a gente sobreviveu juntos ajuda." Segurei a mão dela. "A gente vai ficar bem. Não sei quando. Não sei como. Mas vai." E eu acreditava nisso. Ou pelo menos estava aprendendo a acreditar. 2 anos após a condenação, recebemos notícia de que Ricardo tinha tentado suicídio na prisão. Não conseguiu. Foi impedido por outros detentos, ironicamente. Ficou em observação psiquiátrica por 30 dias. O sistema prisional nos notificou, perguntou se queríamos visitá-lo. Helena disse não imediatamente. Eu hesitei. "Você quer ir?" ela disse. Não era acusação, era observação. Não sei, parte de mim quer. A parte pai. A parte que ainda lembra do menino de 5 anos pulando na minha cama de manhã. Do adolescente me pedindo conselho sobre a primeira namorada. Mas outra parte sabe que ele não é mais aquele menino. Nunca foi, talvez. Se você for, eu entendo. Mas eu não posso ir. Ainda não. Talvez nunca. Helena estava firme. Ele tentou me matar, Geraldo. E por mais que eu tente perdoar, por mais terapia que eu faça, ainda acordo com pesadelos de estar afundando naquela água, vendo o iate se afastando, vendo meu filho me abandonando para morrer. Você não precisa me explicar. Eu entendo. E não vou. Não ainda. Porque no fim, minha lealdade era com ela. Com a mulher que tinha sacrificado tudo para nos salvar. Não com o filho que tinha tentado nos destruir. Mas a tentativa de suicídio me afetou mais do que eu admiti para Helena. Comecei a ter insônia. Ficava acordado pensando em como chegamos ali. Em pequenos momentos da infância do Ricardo que talvez tivessem sido sinais. O cachorro do vizinho que apareceu envenenado quando Ricardo tinha 12 anos. O colega de escola que foi acusado de roubo por algo que depois descobrimos que Ricardo tinha feito. A namorada dele aos 18 anos que terminou e semanas depois teve o carro vandalizado. Eram pequenas coisas que, isoladas, pareciam coincidências, mas juntas pintavam um retrato de alguém com padrão de comportamento. Alguém que não sentia empatia, que não se importava com consequências para outros. Sociopata, o psiquiatra tinha dito durante o julgamento. Transtorno de personalidade antissocial. Palavras clínicas para algo muito mais simples e muito mais assustador. Meu filho era capaz de fazer mal sem remorso. Conversei sobre isso com meu próprio terapeuta. Você está buscando respostas que não existem, ele me disse. Você quer encontrar o momento exato onde tudo deu errado para poder consertar mentalmente. Mas não funciona assim. Algumas pessoas nascem com predisposição. Outras desenvolvem por trauma. Muitas vezes é combinação impossível de desemaranhar. Mas eu deveria ter feito algo. Deveria ter visto, insisti.
Você fez o que pôde com a informação que tinha na época. Culpa não vai mudar nada. Só vai consumir você. 3 anos após tudo, Helena e eu estávamos diferentes. Não apenas mais velhos fisicamente, mas diferentes por dentro. Mais silenciosos, mais cuidadosos, mais conscientes da fragilidade de tudo. Comemoramos nosso 33º aniversário de casamento com um jantar simples em casa. Fizemos comida juntos, abrimos vinho, brindamos. Ao que sobrevivemos, Helena disse erguendo a taça. Ao que ainda vamos viver, eu complementei. Rimos. Um riso pequeno, contido, mas genuíno. Estava voltando aos poucos. A capacidade de rir, de sentir leveza, de existir sem peso constante no peito. Não era como antes. Nunca seria. Mas era algo. Aquela noite, deitados juntos pela primeira vez em anos, havíamos dormido em quartos separados desde a prisão do Ricardo, cada um precisando de seu próprio espaço. Helena disse, eu te perdoei, sabia? Perdoou o quê? Perguntei genuinamente confuso. Por não ter visto. Por ter defendido ele quando eu levantava dúvidas. Por ter confiado cegamente. Eu te culpei muito tempo. Mas agora entendo que você estava fazendo o que qualquer pai faria. Você amava seu filho. Não é crime. Ela tocou meu rosto. E espero que você me perdoe por ter sumido. Por ter te deixado sofrer. Por ter escolhido aquele caminho. Já perdoei há muito tempo. E era verdade. Hoje, enquanto escrevo isso, já se passaram 5 anos desde que comprei aquele Civic prata em um leilão. 5 anos desde que encontrei uma mensagem de uma mulher morta que não estava morta. 5 anos desde que descobri que meu filho era capaz de coisas inimagináveis. Ricardo cumpre pena. Ainda faltam 18 anos. Ele nos escreve ocasionalmente. Cartas que oscilam entre raiva e arrependimento. Não respondemos mais. Nosso terapeuta de casal sugeriu que mantivéssemos distância até, se é que algum dia, ele demonstrar mudança genuína e consistente. Por anos, não meses. Helena está bem, ou tão bem quanto possível. Ela tem dias ruins, mas tem mais dias bons agora. Voltou a sorrir com facilidade. Voltou a fazer planos para o futuro. Estamos planejando uma nova viagem, dessa vez para a Europa. Lugares que sempre quisemos conhecer, mas nunca tivemos tempo. As lojas continuam funcionando. Geram renda suficiente para vivermos confortavelmente, sem trabalhar ativamente. Criei um instituto que doa parte dos lucros para programas de reabilitação de jovens infratores. Talvez não consiga salvar meu próprio filho, mas posso tentar ajudar outros. E o Civic? Está guardado em uma garagem. Não consigo me desfazer dele. É o objeto que conecta tudo. A morte falsa, a mensagem escondida, o reencontro, a salvação. É uma relíquia de trauma, mas também de sobrevivência, de amor que foi forte o suficiente para sobreviver a 3 anos de separação e uma traição impensável. Se você está lendo ou ouvindo esta história, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez tenha descoberto que alguém que você ama não é quem você pensava. Talvez esteja lidando com traição familiar. Talvez esteja se perguntando se é possível sobreviver quando seu mundo desmorona. Eu não tenho respostas fáceis, não tenho fórmulas mágicas. Mas tenho isto. Você vai sobreviver. Vai doer de maneiras que você não imaginava serem possíveis. Vai questionar tudo. Suas escolhas, seu julgamento, seu próprio valor. Mas você vai sobreviver. E um dia, talvez não logo, talvez daqui a anos, você vai acordar e a primeira coisa que vai sentir não será dor. Será algo novo, pequeno, frágil, mas presente. Esperança, talvez. Ou simplesmente vontade de ver o que o dia traz. E isso, descobri, é suficiente para recomeçar. Meu nome é Geraldo Martins. Tenho 66 anos. Comprei o carro da minha esposa falecida em um leilão. O GPS guardava uma mensagem dela. E essa mensagem salvou nossas vidas e destruiu uma família ao mesmo tempo. Mas estamos aqui. Sobrevivemos. E vamos continuar sobrevivendo, um dia de cada vez, juntos.